Paz do Senhor, meus irmãos. É com uma grande graça e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para poder falarmos da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos hoje na lição número 10 e essa lição ela vem com um tema fechamento do trimestre, né? E ele vem, na verdade, nos trazendo o tema A Volta do Grande Rei, né? A lição 10, revista Betel. E é um tema do desejo de todos, né? É um tema que traz, na verdade, realidades que concretizam, na verdade, as profecias bíblicas e a esperança de muitos que desceram as suas cães à sepultura. Nós somos a Assembleia de Deus Adetag de Águas Claras. Eu queria pedir o joinha, o like aí para você. Eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, ajudasse a divulgar o Evangelho. E a lição de hoje ela tem, né, esse tema maravilhoso, a volta do grande rei. O texto áureo vai falar-nos assim: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nesse texto de Mateus 24:30, o texto áureo, ele nos fala que esse é um momento final, já se cumpriu-se um período da grande tribulação. Há tribos, há povos na terra que estão vivenciando o momento da grande tribulação e agora eles vão contemplar com seus olhos aquilo que é a volta de Cristo, né? Ele agora está vindo de uma maneira totalmente gloriosa. A verdade aplicada, não há um ser ou poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para estabelecer o seu reino. Então, a verdade aplicada, ela deixa claro aquilo que a Bíblia ela vai reafirmando em toda a sua história, em todos os seus livros, né? Que essa vai cumprindo-se a profecia. Então, a verdade aplicada, ela vem fechando, dando esse desfecho, mostrando que não há nada que possa reter essa vinda, né? Reter esse momento. É algo assim como a agenda do anticristo ela está se cumprindo, também está, na verdade, a agenda de Deus, ela também certamente vai se cumprir, porque ele mesmo colocou a sua palavra acima dele para que ele pudesse velar pela sua palavra. Então, nós vamos discorrer sobre essa lição, mostrar como se dará a volta, né? Entender o propósito de Jesus e destacar a vitória total de Cristo em sua vinda. Nós vamos trabalhar o texto, então, de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler aqui os versos 11, 12, 13, 14 e 16, para que a gente possa embasar o nosso comentário. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e no nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-nos os exércitos no céu, e em cavalos brancos e vestido de linho fino branco. E no vestido da sua coxa estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um texto apocalíptico, não devemos nunca esquecermos disso. Então há uma série de figuras, né, inseridas nesse contexto. Então nós devemos então entender essa questão figurativa, real, né, literal e escatológica. A gente deve estar sempre olhando essa conduta, né? Nós vivenciamos o Apocalipse, o princípio das dores, né? Nós entramos pela grande tribulação. Agora nós estamos falando da vinda do homem e esse conjunto, né, de temas, ele nasce lá na ressurreição de Cristo Jesus, ok? Lá na ressurreição, na parósia, onde ele está voltando, né? Ele é crucificado, ele sobe aos céus e agora ele está voltando com toda a sua glória,
Diferentemente do texto, o apóstolo Paulo fala que ele se desfez da sua glória, agora não. Ele volta com toda a sua pompa, ele volta com seu cedro, ele volta com tudo aquilo que realmente é os adereços de um rei, ok? Um exército de anjos descerá com Cristo, né? E a gente vai chegar até o Armagedon, onde é o local físico, geográfico, onde a Bíblia nos aponta, né? Onde haverá esse encontro, né? A Bíblia chama de batalha, uma grande batalha, mas nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Então a gente vê aqui que a palavra utilizada no Testamento para a grande volta de Jesus é a parousia, né? Ou seja, no manual de escatologia, no dicionário, a gente vai encontrar o significado disso. Então essa conexão é para mostrar, essa palavra ela é para mostrar que haverá a chegada de alguém muito importante, um rei, né? Uma majestade, algo bem glorioso, né? Então era utilizado quando os reis eles haviam de estar num lugar, esse nome era dado. Então outra coisa também é que todo olho verá, não haverá como ninguém ficar ofuscado. E hoje nós já temos essa tecnologia, vista que, por exemplo, nós contemplamos todos os eventos que acontecem em toda a humanidade, né, em todo o mundo Terra, em todo o globo terrestre Terra, via as mídias as mídias sociais, né, as várias transmissões ao vivo. Então não haverá como você ficar de fora, não haverá como você não participar dessa vinda. Isso é algo já patente. Não há como mais nós levantarmos questões, interrogações sobre isso. Nós entendemos, a Assembleia de Deus, entendemos que ele virá com a igreja, porque a igreja foi arrebatada no primeiro momento, lá no início da grande tribulação, onde o anticristo começa a instaurar o seu reino. Então a igreja ela é arrebatada, ela é tomada, né? Ela é tomada por ele, por Cristo Jesus, né? Então ela não está inserida nesse período, nesse tempo, nesse lapso de tempo. E percebam quando eu falo tempo, né? Nós vamos gastar aqui 30 minutos nós estamos falando de gerações, nós estamos falando de décadas, né? De 10 anos, 100 anos, né? 500 anos, ok? É preciso que você esteja sempre atento a isso, de maneira racional, para que você entenda, né? A Bíblia explica que a esposa do cordeiro receberá vestido de linho fino. Apocalipse 19, 7 e 8, né? É justamente o que diz aqui, né? E seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Nós interpretamos, na verdade, essa porção do exército a igreja de Cristo, tornando com ela, voltando, na verdade, com ela. Então a igreja ela vai participar dessa segunda vinda de Cristo, ok? Nós poderíamos dizer uma segunda vinda, porque no arrebatamento é algo, na verdade, oculto nos céus. Essa segunda vinda, ela é notória, igual à primeira vinda, onde Cristo esteve no nosso meio e ali viveu com a gente. O texto bíblico fala que no arrebatamento ele não toca, é nos ares, o arrebatamento vai ser nos ares. Nesse segundo momento, nessa segunda vinda, nós vamos perceber que ele vem e ele toca os seus pés justamente no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras está de frente de Jerusalém e é onde nós vamos chegar a este grande evento, ok? Então, a metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Zacarias 14:4 vai nos falar sobre isso. Este momento, sem dúvida alguma, será o ápice da história da humanidade. Aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, descerá visivelmente e tocará, fenderá o Monte das Oliveiras, com diademas no seu cabelo, na sua cabeça, né? Vestidos, na verdade, como rei. Ele vai ostentar justamente essa condição. Quando nós falamos de diademas, é uma palavra grega e significa uma coroa real, diadema. E eu sei que você deve estar pensando, então o anticristo também vai ter uma coroa? O anticristo também tem diademas? Como é que é isso? Né? Seu significado de diadema simboliza a soberania e a autoridade de Jesus sobre todas as nações, como Rei dos Reis. Pelo fato da palavra ser um substantivo masculino, o correto é chamar o diadema, ok? No Novo Testamento, a palavra diadema ocorre apenas em Apocalipse, 3 versículos, Apocalipse 12:3, Apocalipse 13:1 e Apocalipse 19:12. O texto bíblico deixa bem claro quem está usando o diadema, pois João relata que viu o céu aberto, um cavalo branco, e esse cavaleiro foi chamado Fiel e Verdadeiro.
Portanto, esse que está usando o diadema é Jesus. E o anticristo? O diabo, eles usarão diadema? Como nós notamos e vamos ver no texto bíblico que fala também, nós entendemos que o diabo ele continua com as suas ilusões, né? Com seus fingimentos, com seus simulacros. Então ele vem porque ele entende que a coroa, o diadema, ele é para a humanidade, para o homem, para mim, para você, um símbolo. E ele usa, na verdade, também os símbolos, né? Vista que, né, todos os outros tipos de engano que nós vemos pela humanidade, de necromancia, de cartomancia, de búzios, de tarô, né? Esses enganos, para que possa, na verdade, ludibriar com modelos de simbologias, trazendo, na verdade, uma falta perspectiva, né? Uma falsa perspectiva de um futuro das pessoas. Aqui é diferente, aqui é o grande Jesus Cristo que está vindo com sua coroa de rei, com seu cavalo branco, e essa figura, na verdade, de rei, de coroa, de vestido branco, de cavalo, né? Ele vem com esse modelo de reino, e isso é importante para nós. Isaías 62:3, o diadema representa uma marca da graça e favor de Deus, particularmente a marca do Messias. O profeta Isaías fala que quando Deus restaurar Israel e sua glória milenar, Deus será para ele o formoso diadema, Isaías 28:5. Nós não vamos ver em outro texto bíblico falando de Satanás. Apenas em Apocalipse, quando ele se revela, né, como um grande enganador, como o homem da iniquidade. Então, queridos, o propósito da vinda de Cristo, nós precisamos apenas entender isso e compreender. Nós queremos aqui destacar 3 propósitos, dentre tantos, né? Mas eu quero destacar, assim, esses como títulos principais e subtítulos que nós poderíamos comentar sem nenhum problema. Vencer o anticristo seria um deles, revelar-se a Israel, né? E, por fim, inaugurar o seu reino. Então, esses 3 tópicos para a gente, para esse momento da aula, de muito grande valia. Então a volta de Cristo no final da grande tribulação se dará num momento extremamente crítico para a humanidade. Após todos os flagelos que Deus, né, tem derramado sobre a terra, trazendo essa grande tribulação muitas das vezes nós entendemos que é o anticristo que traz. Não, o anticristo ele tenta, na verdade, reter os flagelos de Deus sobre a humanidade. E isso desmascara, na verdade, o seu poder, né? Esse diadema que está sobre a sua cabeça, ele tende a cair, tende a ser, na verdade, desmascarado. Então, querido, o anticristo, ele vai ser vencido. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo justamente é essa, derrotar o anticristo, o falso profeta, e os seus, na verdade, confederados, aqueles que estarão, na verdade, aceitando a sua marca, estarão adorando a ele, estarão cultuando a ele, né? Sabemos que haverá um povo que não vai aceitar essa confederação, que não vai aceitar, na verdade, a marca, que não vai aceitar essa adoração e serão perseguidos, serão os mártires da grande tribulação, ok? E o texto bíblico vai nos falar assim: a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, capítulo 20. Jesus ele vai se revelar a Israel. Em sua primeira vinda, os judeus não creram nele. João 1, capítulo 11, vai nos falar sobre isso. Ele veio para os seus e os seus não aceitaram. Ao longo da história, Israel pagou um preço muito alto, eu diria que bem severo. Muitas pessoas foram ceifadas as suas vidas por essa rejeição do Messias, né? Nós não vamos detalhar algumas dessas coisas, ok? Então, muitas das vezes, nos textos bíblicos de Mateus 23:37, nós vamos ver Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Esse é um texto forte, né, que representa justamente o reino de Deus, a acolhida de Deus para a vida daqueles que são seus. Então, sua segunda vinda será cercado por seus inimigos, né? Jesus ele vai aparecer justamente nesse momento. Israel vai estar coagido, né? Vai estar, na verdade, cercado pelos seus inimigos. E aí surge quem? Surge ele, Jesus, o Salvador, né? Aquele que é o único que pode
nos salvar. O Messias prometido, né? O Messias aguardado, né? Apocalipse 1, versículo 7 vai nos falar sobre isso. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Mateus 23, 39. Tomemos como lição a história do povo de Deus e vivamos em obediência. Não venhamos a virar as costas para Deus, para os seus ensinamentos, né? Ensinamentos verídicos, ensinamentos que são basilares para a vida cristã. Aonde estão esses ensinamentos? Estão na Bíblia Sagrada. Estão na Bíblia Sagrada, ok? Inaugurará o seu reino, sua vinda trará um tempo de restauração e paz para o mundo, esse mundo que se encontra em caos, depois de todos os flagelos vividos, ao qual foram derramados ao longo, na verdade, da grande tribulação. Os reis do mundo vieram a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os reinos agora, né? É por isso que ele vem com o nome, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, todo o senhorio que ainda há pela terra, todas as confederações, né? Todas as federações, ou países, como você quiser chamar, eles terão agora como rei, como senhor das suas vidas, esse rei, Jesus Cristo, aonde ele vai implantar um tempo de paz, um tempo realmente de refrigério e muito gozo, né? No tópico 3 da nossa lição, nós vamos falar da grande e terrível batalha do Armagedon. O autor, ele coloca, né, esse grande dia como terrível porque é um dia de lamento. É um dia de divisores de água, né? É um dia aonde nós não temos mais uma segunda instância para poder recorrer. Não há como recorrer. Esse é um ponto final. Nós já comentamos que o anticristo e a besta eles foram lançados, na verdade, no lago de fogo. Então, é o fim de todas as coisas, é o desfecho, ok? Então, terrível, eu quero entender assim, dessa forma, né? Então, a batalha do Armagedon será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. Eu aqui quero levantar um tópico e levantar uma interrogação, porque o Armagedon, né, o Vale de Arquelon, né, aquela planície, nós sabemos hoje que, olhando, né, a gente olha e pelo quando nós lemos o Apocalipse, para quem não conhece, ela é um local, é uma planície, uma planície bem vasta, né, para o território, mas quando olhamos a humanidade hoje, para os exércitos bélicos que existem sobre o mundo, nós notamos que aquele lugar é um local que não cabe que seja um só exército, né? Se a China ou a Rússia, né, desejasse colocar todo o seu poder bélico ali, não caberia. Nós sabemos que ali, naquele platô do Armagedon, está uma grande base aérea de Israel, né? Os caças, eles saem debaixo da terra, né? Ainda que sejam bombardeados ali, os caças ali permaneceriam, na verdade, intactos. Então, queridos, quando nós olhamos e temos o conhecimento hoje da tecnologia, né? Onde há mísseis, onde há, na verdade, tantos outros tipos de armas letais, essa batalha do Armagedon, eu, na verdade, compreendo ela hoje como uma ação de justiça e até mesmo de aplacação, né, da fúria do inimigo, desses seres que se perderam desde o princípio, lá atrás, onde a história bíblica ela nos deixa claro. E esse será um momento do reino de Cristo, da implantação do reino de Cristo. Então, o local da batalha, né, ele tem essa finalidade. Nós não conseguimos contemplar ali uma batalha como na época do próprio povo, né, de Israel, quanto tantas outras batalhas eles levantou ou empenhou-se com os filisteus, com os amoreus, com os egípcios, com com os midianitas. Não mais uma batalha com espadas, né, com lanças, com cavalos. Nós não contemplamos mais isso. Não tem como hoje nós querermos entender esse tipo de batalhas que realmente haviam muito derramamento de sangue, muitos corpos vencidos. Quando nós sabemos que Cristo Jesus, ele não usa, na verdade, de armas, né? As armas físicas, o sopro da sua boca destrói, né? O hálito da sua boca
uma só palavra, na verdade, ele destrói ali uma grande multidão. Então nós precisamos entender que Jesus ele virá na pessoa divina, não, eu diria, né? Vamos entender assim, deixe-me, na verdade, aqui eu fazer essa colocação para que haja um entendimento melhor. Quando ele veio na manjedoura, 50% humano, 50% Deus, agora não, ele virá 100% Deus, né? Sem nenhuma porção, na verdade, humana. E essa totalidade nós sabemos que a terra é o estrado dos seus pés. Ok? Os inimigos então serão destruídos, todos destruídos. Então, assim, eu entendo essa batalha como um julgamento das nações que aqui estão, que se rebelaram contra, na verdade, os seus ensinamentos, os seus gemidos, os seus bramidos, né? A sua necessidade de reconciliação, né? O querer reconciliar. Eu entendo que, na verdade, essa batalha do Armagedon, ela vai ser apenas um ajuste, na verdade, dessas contas, uma explanação da realidade daquilo que aconteceu, e será realmente um dia terrível. Então, Jesus, o rei que breve virá, diferente da sua primeira vinda, como já falamos, né? A sua segunda vinda, Jesus ele é fiel e verdadeiro, que mostra que verdade e justiça são a base do seu governo. Eles têm olho como chama de fogo e que mostram sua onisciência. Aparece com os diademas na sua cabeça e que deixa claro se tratar dos reis dos reis e que seu reino não terá fim. A sua vinda porá fim à injustiça. A sua vinda terá fim ao domínio do mal, né? E da sua boca sai uma aguda espada. Olha só o termo que o João, né, o discípulo João, ele escolhe, ele contempla, na verdade, essa batalha, ele vê de uma maneira futurística essa batalha e ele vê que da boca dele sai, né, uma aguda espada para ferir com elas as nações. Ou seja, né, qual interpretação fica melhor aqui colocado, né? É uma espada literal, né? É uma palavra, na verdade, que fere, né? Nós sabemos o estudo da língua, Tiago vai nos falar sobre a língua e tantos outros livros vai nos falar que a língua ela é vil, né? Ela é perversa, né? Então a mensagem do Apocalipse ela torna-se clara. Ela torna-se clara a mensagem do Apocalipse quando você a contempla como um todo. Quando você contempla a passagem de um todo, o livro do Apocalipse do começo ao fim, com os seus livros auxiliares, os livros proféticos de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, quando você consegue esse compêndio, quando você há um modelo de estudo que você olha cada um desses livros e aí você tem um entendimento maior, né? Um entendimento maior. Nós vamos entender, queridos, para que você possa entender essa questão de a volta do rei, da batalha do Armagedon, nós precisamos ter uma dimensão. Dimensões em ambas as coisas. Dimensão de quem é o Deus que você serve. Dimensão do poderio de Cristo. Dimensão de um poder bélico, né? Dimensão geográfica da região, né? Quando nós falamos em Jerusalém, por exemplo, o estado de Sergipe, né? Ele, se não for igual, né, é maior ou está nessa dimensão, para que você possa ter noção do que nós estamos falando, né? De qual região nós estamos falando, de qual espaço geográfico nós estamos falando. Só que esse Jesus Cristo, ele reina sobre todo o globo terrestre, sobre tudo, né? Ele reina sobre o cosmos, ele é além. Tudo isso que existe, ele chamou à existência. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Eu quero ficar aqui, eu quero recomendar o seu like mais uma vez, eu quero recomendar que você faça comentários, eu quero recomendar que você possa ajudar a obra de Deus, né? Deus ele veio para salvar o mundo do pecado, das transgressões, da mazela do homem, né? Não é dos homens, é do homem, né? Eu preciso me incluir, porque eu estou também, eu sou homem e estou incluído nessa humanidade. E nós devemos sempre estarmos, a cada dia, dando essa manutenção, né? É preciso darmos essa manutenção naquilo que
que é chamado corpo, naquilo que é chamado alma, naquilo que é chamado espírito, para que a gente venha vivificar. E você pode fazer isso, você pode ajudar a obra de Deus, o reino, esse reino que está próximo a se instaurar. Você pode enviar esse áudio, você pode publicar esse vídeo, você pode lançar mão desse vídeo e, na verdade, divulgar nas suas mídias sociais com pessoas que você entenda que precisa. Você pode ofertar por meio do Pix, na nossa igreja. Nós somos uma igreja missionária, nós temos bases missionárias no Piauí, e nós ajudamos família na nossa comunidade local. Nós ficamos aqui na QS7, no Areal, Águas Claras, né? Então, nós temos um trabalho social, e a nossa visão é fazer discípulos para o reino de Cristo. É, na verdade, informar discípulos, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mate mais, aquele que peca não peque mais. O nosso desejo é haver a transformação do homem, é trazer, na verdade, o homem para mais perto da imagem e semelhança de Deus. Eu quero agradecer o seu tempo, eu quero ficar por aqui. Até a próxima aula, até o próximo encontro. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês.